Resumo do livro: A Rebelião das Massas, de José Ortega. Vivemos numa era em que todos querem falar, mas poucos querem ouvir. Uma época em que o grito se tornou mais importante do que o argumento, onde pensar virou sinônimo de arrogância e quem questiona é descartado como antiquado. Nesse cenário emerge um conceito poderoso e perigoso: a ascensão do homem-massa. O livro A Rebelião das Massas é um alerta filosófico lançado em 1930, mas que soa assustadoramente atual. José Ortega não fala de revoluções armadas. Ele fala de algo ainda mais profundo: a transformação silenciosa da sociedade, onde o comum toma o lugar do extraordinário e se orgulha disso. Segundo Ortega, o homem-massa não é definido por classe social, riqueza ou escolaridade. Ele é um tipo psicológico, um estado de espírito. É o sujeito que não questiona, não estuda, não aprofunda, mas mesmo assim tem opinião sobre tudo. Ele se sente completo, mesmo estando vazio. Essa figura não busca crescer nem se superar. Pelo contrário, ele rejeita tudo o que exige esforço, reflexão ou autocrítica. Detesta hierarquias intelectuais, despreza a tradição, zomba do mérito e acredita que sua ignorância é um título de autenticidade. Ele é a celebração do banal. A modernidade, segundo Ortega, tornou a vida mais fácil. Tecnologia, conforto, lazer. Mas ao mesmo tempo matou o impulso da superação. Criou um tipo de ser humano que vive no automático, que consome, reproduz, exige, mas não contribui, que quer os direitos, mas rejeita os deveres. O homem-massa não apenas ignora a complexidade, ele a odeia. Prefere o simples, o instantâneo, o viral. Ele transforma questões profundas em memes e slogans, e faz da sua ignorância um espetáculo. Ele é movido por sensações, não por ideias, por reações, não por convicções. E o mais assustador é que ele não sabe que é massa. Pelo contrário, ele se sente único, consciente, desperto. Mas no fundo, é apenas o eco de um coletivo raso, barulhento e fragmentado. A rebelião das massas é, na prática, o triunfo da mediocridade em nome da igualdade. Ortega não é contra o povo. Ele é contra a vulgarização do espírito, contra o fim da excelência, contra a substituição do esforço pela conveniência. Para ele, quando a massa assume o controle sem preparo, a civilização começa a ruir. Porque a cultura exige filtro. E a barbárie começa quando tudo é nivelado por baixo. O autor propõe a criação de uma nova elite. Não uma elite econômica ou política, mas uma elite de consciência, de mérito, de ética. Pessoas dispostas a liderar não pela força, mas pelo exemplo. Não pelo controle, mas pela clareza. Essa é a verdadeira aristocracia que ele defende. O livro também aborda o problema da especialização. Ortega alerta que muitos se tornam especialistas em algo tão específico que perdem a visão do todo. Um cientista pode saber tudo sobre uma célula e nada sobre a vida. O homem-massa, muitas vezes, é um técnico, mas não é um pensador. A rebelião das massas também ataca a política. Quando o coletivo assume o poder sem responsabilidade, o Estado vira um brinquedo. As leis são moldadas por clamor popular, e não por razão. A verdade vira opinião, e a justiça, espetáculo. A democracia sem cultura vira tirania da maioria. E o que acontece quando todos se acham certos? Quando ninguém ouve? Quando todo mundo grita e ninguém pensa? A resposta é o caos, a instabilidade, a infantilização da sociedade. Porque o homem-massa é, acima de tudo, emocional. Ele vive em reação constante, sem direção, sem reflexão. Ortega propõe um caminho de retorno, não ao passado, mas à profundidade, ao compromisso com o real, à busca pela verdade, mesmo que ela doa. Ele convida cada um a deixar de ser massa, a assumir o peso de pensar por si mesmo, a não se contentar com o conforto do coletivo. A massa quer conforto, o indivíduo quer sentido. A massa quer distração, o indivíduo quer evolução.
E essa escolha, silenciosa e pessoal, define o rumo da civilização. Não é uma guerra entre ricos e pobres, é uma guerra entre consciência e conformismo. Se você sente que está nadando contra a corrente, talvez esteja no caminho certo. Se você prefere pensar a repetir, questionar a seguir, aprender a reagir, então você já começou sua própria rebelião. Não contra o sistema, mas contra a massa dentro de você. A rebelião das massas não precisa ser o fim. Pode ser o alerta, o ponto de virada. O momento em que uma nova geração decide resgatar a coragem de pensar, o amor pela verdade, a humildade de aprender e a grandeza de assumir responsabilidade. Não se torne mais um na multidão que se orgulha de não saber. Torne-se aquele que estuda em silêncio, age com consciência e inspira pela diferença. O mundo não precisa de mais barulho. Precisa de mais clareza, mais direção, mais lucidez. No final, Ortega nos ensina que o maior perigo não é a ignorância, mas a arrogância de quem não sabe e não quer saber. E que a salvação de uma época sempre começa com um indivíduo que escolhe não ser massa.